Você sabe que eu tô com uma ideia hoje que é a seguinte. Eu queria que você fosse o meu preparador vocal aqui ao vivo. Claro. Tá? Eu queria, Faremos agora. por exemplo, eu queria que você fosse meu vocal coach na tentativa de cantar um Journey. Ótimo. Daí você faz os ajustes para as pessoas também em casa Ótimo. aprenderem. Cantaremos o quê? Faithfully, Open Arms. Faithfully. Ok. Eu sou romântico, você sabe que eu sou romântico. É, claro que eu sei. Primeiro de tudo, será que eu tinha que aquecer? Ah, fui aí? É verdade. Ó. Não, não, eu não sei. Talvez tenha cagado o meu cabo mesmo. Tipo, vou ter que ver depois. Obrigado, Como que você Diogo. se aquece antes do show? Cara, eu, durante a pandemia, fiz algumas aulas com professores diferentes. Fiz bastante aulas com Fausto Caetano. Excelente professor. Cheguei a fazer um pouco antes da pandemia com o grande professor dos professores, que agora fez um seminário de voz. Ai, meu Deus, me fugiu o nome, caramba. Eu já vou lembrar. E recentemente eu tive boas sessões com o Neno Fernando, que é Canta demais, cara. Canta demais e um excelente professor. Ele me fez entender muitas coisas. Uma coisa que eu percebo que é unanimidade entre os professores é fazer a coisa de estudar com pouco volume, se percebendo e tal, esticando, né, como você falou, alongando as diferentes musculaturas, que ainda para mim é vago, claro. De aritenoide. Não precisa saber isso, quem tem que saber isso é o professor, cara. É complicado, assim, inclusive na percepção da própria fisiologia, o que exatamente está acontecendo ainda é muito vago. Hoje eu faço uma coisa que eu tirei da minha própria cabeça, misturando um pouco do que cada um fala, que é assim, eu faço alguns sons inspirando o ar, porque quando eu faço isso, eu não mexo nada na posição da laringe nem nada, só... Aí eu procuro a mesma posição para fazer o mesmo som, e demora para conseguir fazer isso. Só quando eu percebo que eu estou aquecido que eu falo, agora está saindo. Por exemplo. Para eu conseguir esse mesmo som, porque quando eu faço... eu estou sentindo vibrar ali atrás. Aí eu procuro a mesma nota com a mesma vibração. Sem mudar a posição. E aí antes disso, eu faço bastante respiração. Para quê? Para perceber a força, a pressão, sem som, com tudo isso aqui relaxado. Procurando relaxar ao máximo, língua, etc. Então eu fico assim um tempo. Nesses BRs e TRs, certo? O que vocês estão rindo aí, caralho? Vocês são foda, hein? Eu tô super constrangido agora. Não tem nada a ver com vocês. Então tá bom. Então, essa parte da respiração para pegar o fole e tal. Aí depois eu faço um pouquinho disso que eu te disse, né? Do... eu começo a sentir que eu consigo achar o ponto de ressonância com tudo relaxado. Tá? Basicamente é isso, tá? E depois eu vou, como fala, buscando os pontos de passagem, que nem você falou. Uhum. Que a minha passagem é lá no si bemol. Então eu tento esticar para o si e para o dó e fico tentando encontrar uma sonoridade que tenha a ressonância mais aqui para cima, né? E trazendo isso de maneira uniforme, né? Do grave e para o agudo. Tentando trabalhar esse tipo de vibração, de ressonância, nessa zona onde parece meio diferente o jeito de cantar. Sim. Seria isso. Bom, esse exercício que você está fazendo para dentro aí, Vai foder minha voz. Para aí amanhã. Então, você sente a ressonância porque você está sentindo o som no filtro, né? Nos ressonadores. Mas a sua fonte sonora, cara, você tá com uma... talvez com... Isso pode te trazer... O jeito que você fez até nem foi tanto assim, mas um excesso de retenção. E quando você suga o ar, a nossa inspiração é um pouco nasal, mas quando você vai fazer isso, você resseca a sua prega vocal.
Ah, tá. É sempre Entendeu? com a aguinha perto. Que jeito educado de falar que você tá fazendo merda, né? Eu achei muito educado. Não, Esse cara é um lorde. Não, achei maravilhoso. Ele é um fofo, embasbacado poxa. aqui. Cara, porque não existe certo e errado. Por exemplo, se funciona pra ele, quem sou eu pra dizer, entendeu? É o Rafa, ele canta pra caralho. Ninguém vai ensinar a cantar, bicho. É assim, Toma técnica essa. é só uma ferramenta, entendeu? Se você tá fazendo merda, você tá fazendo merda. Mas assim... Pronto, é isso. Não, tô Consegui o que eu não tá, queria. não, Tá tá, bom. não. Não, beleza. Cara, olha só, vamos simplificar aqui. Ajustar. O cantar é uma extensão na fala. Isso que eu tô fazendo agora é toda uma técnica completamente anárquica que nenhum professor me falou, tá? Não é porque então não quero o próprio Neno deve estar, meu Deus, não faz isso, porque faz tempo que eu não tenho encontrado tempo para fazer aula com ele, né? Cara, olha só. Então, o cantar é uma extensão na fala. Tá. Você utiliza as mesmas vogais em alturas diferentes com uma duração maior. Então, mas o mecanismo é o mesmo, é como andar e correr. Se Sim. você não anda direito, se você tem algum problema para andar, se você tem algum problema no joelho, vai ser muito difícil você conseguir correr. Entendeu? Sim, Então, mas Lírio, sabe o que acontece? Por exemplo, você falando, né? Aqui no fone, por exemplo, eu percebo que tem uma técnica vocal para falar com uma série de pontos de ressonância, né? E a minha voz, para falar, eu tenho dificuldade de falar de outra maneira, a não ser com uma voz aveludada, mais pro peito, mais aqui embaixo, né? olha só, então vamos fazer um teste É aqui. muito antinatural para mim falar de outro jeito, entendeu? Mas você não precisa, porque a sua voz falada tem um excelente fechamento na sua Mesmo? corda vocal. Sim. Você tá ouvindo um brilho natural da sua voz? Faz assim pra mim, ó. Uou, uou, uou. Uou, uou, uou. Tem brilho, não tem? Você não ouve metal? Não, eu acho tão apagadinha. Tira um fone aqui, tira um fone. Faz uma conchinha no ouvido aqui. Faz aqui fora do microfone, ó. Uou, Não, uou, fora uou. do mic, ó. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Você Peraí. ouve um som grande aqui na Uou, sua mão? uou, 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 uou. Agora não tô ouvindo nada. Ó, bem levinho, ó. Uou, 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 uou. É porque fica difícil, você tinha que Tá. tirar os dois. Mas... Você tá ouvindo um brilho. Então, esse brilho que você ouve aqui, que a gente está ouvindo no fone, é o brilho que as pessoas, que o mundo ouve, né? Um ouvido externo. O que você vai decorar? O som? Não. O músculo. A posição. A sensação muscular. Né? Então, mas como é que eu vou utilizar isso aqui numa música? Então tá aqui, né? Uou, uou, uou. Uou, 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 uou. O mais natural possível, como se você estivesse falando. Uou, 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 uou. De novo. Uou, 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 Agora, uou. fala pra mim. Uou. Uou. Agora faz uou, uou, e sem respirar, vai direto pro vocalize, ó. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Qual o som que você acha que ficou mais forte? O seu. Não, esse que você Brincando. fez aí. Tô zoando. Do primeiro... Não sei. Não Faz- sei. faz o teste. Você diz de cada uma das notas que eu cantei? Esse último, faz de novo, eu quero que você perceba isso. Uou, uou. Uou, 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 uou. Duas coisas aconteceram. Sua voz fica naturalmente mais brilhante, sua laringe estabiliza mais, tá? E você tem uma sensação, a cor da sua voz ela é bem mais natural, bem mais perto da sua voz falada. Ah, entendi. Então esse uou, uou, uou seria, vamos dizer, a zona de conforto, a região da voz de fala. Que é Ao a sua redor voz disso plena. a gente vai construir a voz do canto. Isso. Então, isso aí você está trabalhando o fechamento. Quando você fala, acontece um fenômeno que a gente chama de ataque semi-suave, que é o ataque perfeito. A corda fecha exatamente na hora que o ar está passando, te dando essa explosão natural. Uou, uou, uou. Uou, 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 uou. Entendeu? Então você tá aqui. Uou, 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 uou. Wash away the thoughts inside. Uou, 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 uou. É a mesma voz que eu tô falando. Eu nem penso muito para fazer isso. Então, eu utilizo o mesmo fechamento, a mesma sensação e simplesmente falo nas notas. Claro que para chegar nesse ponto, você tem que entender, decorar o seu músculo. Técnica vocal é você decorar o músculo. Eu vou te dizer por que isso é importante. Por exemplo, quando a gente faz musical, o microfone aqui, tu não tem retorno, cara. Você tem que decorar o músculo e tem que soar igual todo dia. Se você Certo. tem um som ruim, qual é a sua única referência? O seu músculo. Se você cantar diferente porque o som toma menos, tá fudido. Você não vai rolar, você não vai conseguir manter a sua qualidade sonora. Então, o que você vai? A partir da sua fala, então se você fizer isso aqui, ó. Faz pra mim, fala. Falando? Só falando, E aí, aí. Agora, canta desse mesmo jeito.
Ea, 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 ea. Eu ouço uma voz brilhante e natural. Vai aqui. Namastê. Vai. Ea, 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 ea. Não aumenta nem diminui o volume. Tá. Ea, 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 ea. Era pra sair fácil. Ea, 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 ea. Talvez tá forte. Ea, 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 ea. Não muda nada. Boca mole, ó. Boca mole. Ea, 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 ea. Vou fazer boca mole, eu vou ficar rindo, pô. Tá atrapalhando minha aula, pô. Foda. Ah, que bom, que bom. Atenção em mim, às vezes ele... Não, é que eu olho realmente pro diretor, porque às vezes ele fala assim, corta essa parte de aula. Não, segue com essa parte de aula. Não, manda ver. O pessoal quando tá fazendo o screen capture da tela aqui pra poder gravar a aula de canto. Não, e qual é o mesmo nome do menino que faz os cortes? O Brunão Ou Souza. então, Brunão, faz um corte aí da aula, da parte da aula, para quem tá querendo aprender. Vai lá, né? Aí. Ea, 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 ea. De boca mole, né? Isso. Ea, 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 ea. Você tá cantando, vocaliza. Eu quero que você fale ele. Vem da fala. Copia Aí sua tô voz falando falada. aqui com você, ea, com essa posição de fala, então blá, 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 blá. Ea, 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 ea. Isso. Ah, então, essa posição que eu fiz agora, esse negocinho me ajuda. Eu faço bem leve, só pra achar o ponto. Voz de cabeça vai te ajudar, porque você induz a sua corda a fechar com o menor volume. Então, o que funciona é a borda da prega vocal, o TE externo. Ele é um encurtador, mas como se você tivesse... como não tem muita massa, você consegue alongar mais ele. E o microfone capta esse brilho. Assim, sim. Eu vejo no microfone, eu sinto mais brilho mesmo na minha voz. Mas isso que a gente está fazendo agora é para sua fonte sonora, para você decorar essa sensação. Tá. Onde que você vai amplificar esse som? Nos ressonadores, no seu filtro. Então, antes de você, ao invés de repente de você fazer esse som que você está fazendo um pouco para dentro, né? Põe a mão aqui na sua laringe e chupa o ar como se estivesse chupando espaguete, fazendo isso aqui, ó. Duas coisas acontecem. Sua laringe abaixa, o seu externo se eleva e a sua costela abre um pouquinho. Não é? Então você está abaixando a sua laringe e preparando, cara, a sua musculatura abdominal para te dar o suporte. Você sabe que eu conversei passei um tempo, né, fazendo sessões com a Silvia Pinho, fonoaudióloga, indicada Esse exercício por você. dela. Indicada por você, eu fui lá. Sim. Ela falou, o que você veio fazer aqui? O Alírio falou para eu vir e conversar com você. Aí ela disse, tá, fala mais um pouquinho. Tal. Conforme eu fui falando, ela falou, tá acontecendo isso, vamos fazer o exercício chamado espaguete. É esse. Aí, como se você estivesse sugando um espaguete. Aí acontece isso, né? Então, isso é o quê? É para conscientizar a posição... Você vai relaxar a laringe. Aquilo que você conseguiu, você vai fazer com isso aí sem afonação. Porque, por exemplo, como você faz sem ar, você não está trabalhando a afonação, você não está baixando a sua laringe. Entendi. Seu ar está saindo livre. Beleza. Mas aí você não trabalha a outra conexão. Porque se você põe muito volume também numa corda fechada, imagina que é uma cachoeira passando por uma torneirinha. Essa tua laringe está muito alta. Por exemplo, tem uma coisa que aconteceu. O que está acontecendo com o Bon Jovi hoje é muito parecido com o que aconteceu com o Zezé de Camargo. As tensões são parecidas. Muita retenção. Laringe muito alta. Entendeu? Uma cachoeira tentando passar por uma torneirinha. O cara consolidou o estilo daquela maneira, mas ela tensiona. Exatamente. Você tem uma... você força o seu TA... Você está fazendo duas forças. O cara canta... E está fazendo duas forças. Uma para a voz sair e outra para ele não sair, cara. É o princípio do sussurro, que cansa mais do que gritar. Porque gritar, pelo menos... Assim, os dois não são bons, né? Mas... O gritar, pelo menos, a voz sai livre, né, cara? Agora, tem que ser como se fosse um suspiro. Mas, exatamente quando você tem a fonação, por isso que eu volto a falar do negócio da fala, né? Imagina que quando você vai falar, você não pensa para fechar sua corda, ela fecha na hora que você manda o ar. É o ataque perfeito, cara, você não precisa mais do que isso. E aí você pega esse exercício do espaguete... e fala do mesmo jeito, ele vai naturalmente amplificar. O que você fez? Você aumentou a ressonância orofaringe, ela bate na parede da faringe e vem no céu da boca. Isso a gente chama
esse é um primeiro registros vocais, voz de peito, voz de cabeça. Subregistro do belting são todas as manobras que você faz nas diferentes regiões da sua voz para conseguir o som que você precisa. Isso tem uma ressonância orofaríngea muito grande, né? Então você vai ter uma sensação sonora, tanto para o público como para você, de voz de peito, mas com uma massa que é muito parecido com uma sensação de voz de cabeça. Ou seja, você trabalha menos aqui, mas o som soa grande. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó. I have often dreamed of a far-off place where the heroes who welcome will be waiting for me. Quase nem abri a boca, mas ele tá amplificado na minha boca. E o som fica um pouquinho mais escuro. Tá. Entendeu? Mais ou menos? Porque eu tô fazendo... Oh, 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 oh. Faz. Oh, 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 oh. Ótimo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Não lembro a melodia. Tudo bem. Você acabou de cantar Disney. Olha que bonito. Hércules. Que? Tá? Ah, Então, o que acontece? Você ainda pode aproximar mais da sua fala, mas a sensação sonora foi grande, não foi? E você cantou pequeno. Né? Então, isso é o que o Bruce Dickinson tem, isso é o que o Dio tinha. Isso é o que o Elvis tinha. Isso é o que o Tim Maia tinha. Entendi. Mas não necessariamente isso é uma qualidade de vozes graves e redondas. Steve Perry também. Só que o Steve Perry cantava numa outra região. Sim. E aí ele usava um outro ressonador que era predominante, porque a voz dele era muito leve, como a do André, né? Que é a rinofaringe. A rinofaringe a gente chama de covered belting, porque o que acontece? Depois do primeiro passagem, a sua laringe sobe. Só que se ela pode subir espremida ou pode subir naquela sensação do espaguete que a gente está falando, né? Então, se você está aqui, ó... Então nem sempre tá errado a cantar com a laringe alta? Cara, se você precisar fazer... O Michael Jackson fazia isso, só que a massa de TA dele era pequena, o volume era pequeno, ele tinha muita ponta. Então, assim... E ele cantava com ela pra cima, alta? Sim. Como que me mostra assim, como seria um exemplo? Looking out across the night time. E eu posso fazer ou as duas estão altas, uma tá retida, muito retida, e a outra tá saindo livre. Então, por exemplo, o cara canta aqui, né? Lying beside you, here in the dark, feeling your heartbeat with mine. Nada de volume, a laringe um pouquinho alta, mas a voz conectada. Isso é o Steve Perry. Como que eu não consigo reconhecer auditivamente, escutando os cantores, se a laringe está alta ou baixa? Então, vou te dar um exemplo de dois tenores, tá? O André, que você conhece bem a voz. Sim. Tá? E o Edu, o André e o Edu. Tá? Ok. Porque são vozes que cantavam na mesma tessitura. Tá? Ok. Qual a voz que você acha um pouquinho mais redonda? A do André ou do Edu? Redonda, mas então defina redonda. Vai que eu pego os haters aí. Não, calma aí. Não, ninguém vai odiar ninguém. Ninguém vai odiar ninguém, porque eu vou defender os dois. Os dois são dois dos meus cantores favoritos. Tá? E assim, eu só tô fazendo um paralelo. A voz do Edu, fisiologicamente, tem uma qualidade de grave que a voz do André não tinha esse brilho em alguma região. Porém, a voz do André era mais flexível. A voz do André é mais flexível que qualquer um de nós. Do que a minha, do que a do Edu, do que qualquer um. Do Steve Tyler. Do Steven Tyler, tudo. Né? Então, o que acontece? Mas a riqueza da voz do Edu é numa outra região. A riqueza da minha voz é numa outra região. A do André era em outra região. A do Bruce Dickinson era uma região diferente da do Dio. Apesar de eles cantarem em tessituras parecidas. Sim. Né? Se você for perceber. Sim. Michael Kiske e Andy Darius. O Michael Kiske tem uma voz mais homogênea do que o Andy Darius. Verdade. São qualidades de timbre diferentes. Então, isso é fisiológico ou é treino? Fisiológico, mas o treino ele pode potencializar essas coisas. A outra coisa que eu te perguntei e que ainda está vago para mim que é a seguinte: o que é está dentro da minha aptidão, mas eu preciso dar uma aquecida, vamos dizer, e o que está fora da aptidão de um cantor, de maneira geral. Porque às vezes, assim, eu não consigo fazer isso. Às vezes o cara não aqueceu e é capaz. Sim.
Mas tem outras coisas, tem uma área que assim, não, tua voz não é capaz disso. Então vai para outro caminho, meu amigo, né? Eu acho que é difícil cair essa chave, eu acho. A gente tem truques. Um cantor crossover que tem um domínio do instrumento, ele cruza de um estilo musical para outro, tá? Você como um tenor, você pode soar mais abaritonado com um abaixamento de laringe e um som mais na boca. Você quer ver uma coisa? Canta aqui pra mim, ó. Cooling breeze from a summer... Esse aqui não. From a summer day. Canta aí. Essa é a primeira frase. Cool and breeze from a summer day. Beleza, agora faz o seguinte. Fala isso pra mim. Cooling breeze from a summer day. Cooling breeze from a summer day. Então você vai fazer cooling breeze from a summer day. Cooling breeze, só isso. Cooling breeze. Você fala primeiro e sem respirar você canta. Tá. Cooling breeze. Cooling breeze. Ó, o fato, você ainda respirou, mas o fato de você já vir um pouco da fala, quando você foi cantar, sua voz ficou um pouquinho mais brilhante. Porque dá uma relaxada pra falar, né? Exatamente. Cooling breeze from a summer day. Cooling breeze from a summer day. Isso. E Então, você, e a laringe estava alta? A laringe está um pouco alta. Como que a gente pode fazer? E eu falo com ela alta ou baixa? Cara, você falou numa posição legal. Você poderia falar com ela um pouquinho mais baixa, mas não tá ruim. O que você tem que evitar é falar que nesse lugar do fry que puxa sua referência para baixo quando a gente mas tá você acha cansado. que eu falo assim, às vezes? Às vezes. E nas entrevistas não, todo mundo aqui? faz, todo mundo faz. Às vezes quando a voz está cansada, falar, a cabeça está cansada. Sim. Então, você tem que tentar falar num lugar, independente de ser muito grave ou agudo, que a sua voz brilhe, que você sinta esse zumbidinho de mosquito. Esse brilho que vem natural da sua voz. Que é uma combinação de orofaringe e rinofaringe. Se você fizer esse mesmo som aqui, ó, sugando o ar, cooling breeze from a summer day, cooling breeze from a summer day, ela vai soar naturalmente mais escura. Cooling breeze from a summer day. Cooling breeze from a summer day. Cooling breeze from a summer day. Agora, o pulo do gato é você aumentar o volume, abrir mais a boca e não aumentar o volume. Cooling breeze from a summer day. Quando estivesse bocejando. Na preguiça. Cooling breeze from a summer day. Cooling breeze from a summer day. Você mantém abrindo mais a boca? Exatamente, na vertical, mas sem aumentar o volume. Naturalmente, as vogais mais redondas vão aumentar a ressonância orofaringe. Ela bate na parede da faringe, seus pilares abrem, trazendo o som para a boca. A comissura labial, quando você sorri, ela abre internamente. Esses pilares, eles se elevam aqui na diagonal, puxando os aritenoides, que puxam os pregas, a porra toda. Aquela tá porra toda que eu não entendo. Porque é difícil de perceber. Essa parte, assim, eu vejo você falando e outros professores, a parte fisiológica, ela... Cara, às vezes eu não consigo perceber tanto, não consigo dar atenção a isso, sabe? Sim. Ó, são muitas atenções, né? E aí eu, presto atenção em... Vamos dizer que eu tenho que prestar atenção em 10 coisas. Eu consigo prestar atenção em 3. Né? Na guitarra é mais fácil. Sim. Essa coleção de atenções é mais natural para mim. Vamos tentar desmistificar um pouco isso. Quer ver? Ó? Eu vou fazer um vocalize aqui, que vai ter minha passagem, tá? E esse vocalize eu vou mudar o ressonador através da vogal. Então eu tô aqui, né? Por que eu fiz isso? A minha laringe estabilizou um pouquinho mais, mas no agudo ela subiu um pouquinho. Eu falei, eu compensei isso elevando o meu palato. Quando eu mudei a vogal do O pro ON, ela veio para rinofaringe. Não existe nasalidade no belting. Pede para um americano falar São Paulo, ele vai falar São Paulo. Então, não tem esse negócio nasal no belting, mas tem a rinofaringe. A gente põe a voz aqui. Então, você tá aqui... E com o tempo, o que vai acontecendo? Você vai misturando o som da rinofaringe com a orofaringe. Eu posso deixar ele mais redondo ainda. Se eu quiser um som mais redondo. Né? Essa é a minha cobertura. Meu soul belting na parte grave, ó. Soul. Vou passar pro cover belting. E aí você tem uma voz conectada. Aqui eu deixo livre, como se ela tem que ter uma sensação de
amortecedor. Ela vai se ajustar à altura, mas ela tem que estar solta. Vai se ajustar àquilo que você tem que fazer. Um floating, ela está flutuando todo o tempo. Legal. Então é um equilíbrio entre fonte e filtro. Faz sentido? Faz bastante sentido. É um treino mesmo, né? Chegar é malhação, cara. Nesse requinte, né, que você tem e discursa sobre é bastante treino, né? E tem muita gente que se esguela ou vai tentando caminhos na guitarra ou nos instrumentos sem orientação e às vezes não sabe o quanto é importante, né, ter um pouquinho de orientação, se quiser sim. um determinado tipo de resultado, óbvio. O cara não está procurando esse tipo de resultado, tudo certo. Claro. Não, cada um na sua, né, cara? Eu acho que... Mas pro estilo que a gente faz é muito importante, né, cara? E como eu te falei, a história de cada um é diferente. Tem gente que é autodidata. Se você pegar a voz do Fábio, cara, ele é um autodidata. Ele fez poucas aulas. Ele falou lá que ele fez umas aulas com aquele professor amigo italiano dele, há muitos anos atrás. E a voz dele é sempre igual e não falha nunca. Ele tem uma tora vocal, né, bicho? Sim. Eu falo, Fábio, quando canta do teu lado, você não consegue cantar, né? A voz é gigante, Bota o microfone lá longe. Não, o microfone fica na Itália, ele tá aqui, né? Não, é a ressonância do bicho. E engraçado, ele pra falar, essa coisa do espaguete, você fala... Ele tá sempre com as costelas super abertas, entendeu? Então sempre... E o italiano já tem uma ressonância forte, mais anasalada, né? Então, um brilho aqui no faríngeo. Então, você vê o cara falando dalla sua pace, prego martello, italiano, fali tudo assim. Então, tem muito fechamento, cara. Tá. Tem muito fechamento. Isso é do idioma deles, né? Então, facilita um pouco. Facilita. Pô, deixa eu tentar... Então, professor, me ajuda a fazer a... Eu tenho um recital amanhã, vou ter que cantar Faithfully. Então canta aí. Highway run into the midnight sun. Wheels go round and round on my mind. Tá, vou te parar aqui. Então, primeira coisa, a sua voz é linda e a sua frase é linda. E isso engana. Mas em algum momento, Tá você... diplomático, professor, novamente. Não, é porque, cara, você tem que... Sabe qual é? A minha linha de raciocínio com o aluno é mapear aquilo que ele fez, por exemplo, nesse trecho. Tá. Você fez mais coisas boas do que coisas ruins, mas a coisa ruim que você fez é um caminho sem volta. Que é uma pequena travinha que você faz, uma pressão subglótica que deixa o som meio assim. Você compensa isso, então. Se você colocar isso na sua fala pra mim, Highway run into the midnight sun. Isso. A sua voz é naturalmente aberta, mas ela não... Tudo bem, a região mais grave também, você sente um som de orofaringe maior. Se você fizer... Highway run into the mid... Tô falando com você, night sun. Mais natural, né? Mais natural. Abre a boca na vertical. Highway run into the midnight sun. Highway run into the midnight sun. Esse night. Midnight. Abre a boca. Midnight sun. Aê! Midnight sun. Wheels go round and round. You are my mind. Faz assim, ó. Põe a mão aqui, ó. Como se você tivesse boca mole, ó. Highway run into the... Tá? Faz pra mim. Highway run. Aê! Into the midnight sun. Boca mole. Wheels go round and round on my mind. Já melhorou. Você quer estranho, fica parecendo um ursinho. Tá bonitinho, cara. Aí. Brunão deve estar se divertindo nos cortes hoje, viu? Que bom, né? Alguém aqui tá se divertindo. Você sentiu uma diferença na sua voz? Percebi, cara. Inclusive no microfone. Quando eu fiz assim, ó. Agora tira a mão e deixa a boca mole. Highway run. Isso. Into the midnight sun. Não aumenta o volume, só abre a boca. Into the midnight sun. Boca de quem tá gritando e som de quem não tá cantando. Into the midnight sun. Ah, tá. Into the midnight sun. Boa. Wheels go round and round. Preguiça. Wheels go round and round on my mind. Isso. Imagina que você é um barítono cantando isso, entendeu? Deixa a sua Mas voz eu sou mais... barítono ou tenor? Você é tenor.
Como é que a gente sabe, cara? Pela passagem, pela cor da voz, tudo. Quer ver? É só você... Quê? Ué, pô, quero Tem. saber. Não, você tem notas de barítono, tem notas até de baixo, e tem notas muito agudas. Só que a qualidade do seu timbre, a sua passagem é de tenor. Quer ver? Faz aqui pra mim, ó. Assim, boca mole. É, bem boca mole. Agora você seja mais no começo, como tivesse com sono mesmo, ó. Nada. Ficou um pouco mais fácil, não ficou? Ficou. E o seu som ficou mais escuro. Então, aquele agudo que parecia tão agudo, não soa tão agudo. Iam lá. Pois é. É o jeito que você faz. Entendeu? Então, assim, quando você verticaliza a sua voz, você ganha corpo, porque o abaixamento da laringe acontece naturalmente e o palato mole, ele se eleva na hora que ele precisa se elevar. E as vogais vão fazer isso. Então, quando você ouve, por exemplo, tá aqui, né? When a man loves a woman... É muito pequeno que eu faço, mas tem uma rinofaringe aqui. Aí, quando ele vem pra cá... Can't keep his mind on nothing else. Eu mudei o ressonador. Coloquei na boca. Eu preciso igualar os dois. Mas eu sei exatamente qual lugar que eu tenho que colocar. When a man loves a woman, can't keep his mind on nothing else. O que eu fiz? Nossa, essa música é bonita Botei demais. um pouco mais de orofaringe no agudo. Bateu E aí um tesão virou aqui. Bateu? Ficou de cu duro? Fiquei. Puta, que legal, hein? Fiquei, cara. Pessoal, Vai rolar uma dá licença. curirica depois? Curirica é foda. Sim. Então, assim, o abaixamento da laringe vai te proporcionar você cantar mais agudo. Ah, que legal, cara. Agora então tá. Agora canta vai. você. Não, eu quero que você cante agora ele, pô. Qual? Essa aí? É, vai. Vamos ver se eu lembro tudo isso, né? Vai lá. Highway ride Pode tirar a mão daí, canta natural. into the midnight sun. Wheels go round and round on my mind. Não afasta do mic. Canta pouco. Restless heart, Isso. sleep alone tonight. Sending out my love along the wire. Ou seja, Say that the road ain't no place to start a family. Right down the line, spin the mirror. isso. É que eu tenho medo de fazer muito. Depois você limpa isso, cara. É, mas Você tem primeiro que é bom ir ao fazer over. com esse. Sim. Ó. Tá exagerado. Aí eu vou abrindo, ó. Right on the line is when you and me. Oh, girl, you say by me. Ou seja, I'm forever yours. Aí eu vou abrindo. Faithfully. Essa música é bonita demais. Então Bate você vai no construindo, coração. né, cara? Steve Barry é foda. Eu adoro o Arnel também, cara. Puta cara, gente fina, gravou no meu disco lá. Sim, Ah, vamos verdade, verdade.